Sejam bem-vindos a mais uma live. E hoje é uma live bem importante sobre como curar as dores antigas que ainda atrapalham as nossas escolhas. Por que essa live? Porque muita gente está travado em alguns assuntos, tanto na área amorosa quanto na área financeira, carreira. E hoje a gente vai começar a destrinchar isso. Até por isso que esta semana eu estou fazendo sessão de mentoria gratuita sobre medo, culpa e insegurança, porque são coisas que atrapalham você prosperar em todas as áreas. Então eu estou dando para vocês uma sessão de 1 hora para trabalharmos juntos isso. A semana que vem vai ser outro tema. Então, se você está travado nisso, se você perceber agora depois da live sobre isso, me peça o link para você poder agendar a sessão de mentoria gratuita. Depois não reclame que não tem oportunidades. Que muita gente está me perguntando e algumas pessoas, óbvio que foram espertas, correram e já fizeram, já até fizeram a sessão, e outras estão pensando, decidindo, depois reclamam da vida. Então, assim também fica meio difícil ajudar. Então, o que nós vamos fazer hoje? Identificar as dores antigas que estão comandando a sua vida, o preço, porque você está mantendo essas dores ainda vivas, e como começar a curar as suas dores e tomar decisões mais assertivas. Vou responder no final as perguntas que vocês me enviaram e as que vocês vão fazendo durante a live, tá? Então sempre tem esses dois momentos. Então, quantas decisões... lembrando, não esqueça de deixar papel e caneta, porque às vezes as pessoas esquecem. Então, vamos lá. Quantas decisões importantes da sua vida você tomou com medo de repetir uma dor antiga? Então, vou repetir. Quantas decisões importantes da sua vida você tomou com medo de repetir uma dor antiga? Por exemplo, você começou um novo relacionamento com medo de ser traída. Isso é muito comum, tá? As pessoas começam um novo relacionamento já pensando que vão ser traídas. Óbvio que é isso que acontece, porque você está nesta energia. Eu faço muitas constelações familiares sobre traição. Ao longo da live, nós vamos ir falando mais sobre isso. Segunda pergunta. Você já percebeu que muitas vezes reage no presente com emoções no passado? Falando do assunto traição, eu tenho várias clientes que vêm me procurar para a constelação familiar e para a mentoria Liberte-se sobre isso. Porque elas sempre são traídas. Então elas estão sempre nesse ciclo de repetição. Então elas sempre atraem homens que traem. Por quê? Porque elas já pensam na traição? Sim, porque elas levam uma mochila para o novo relacionamento. Às vezes eu ouvi acho que foi da Cris Paiva, ela falando assim, que quando você termina um relacionamento, se foi bom, se foi ruim, é preciso finalizar, não carregar esta mochila de dor, de traição, de insegurança para o próximo relacionamento. Você precisa entrar limpo. E quais são as pessoas que conseguem ir sem essa dor? As que dão um tempo. Então, quando você termina um relacionamento e entra desesperada num outro relacionamento, querendo se livrar daquilo, o outro é melhor. E no começo todos os relacionamentos são muito bons. E as pessoas vão se conhecendo e todo mundo tem seus dias bons, seus dias ruins, e as coisas vão mudando. Agora, se você já vai para esse novo relacionamento com aquela mochila da traição, por exemplo, e eu vou dar um exemplo de várias clientes minhas, não é uma específica. Então, quando a pessoa chegava atrasada, às vezes 10 minutos em casa, eu tô falando 10 minutos contados no relógio, porque elas contavam no relógio. Não era assim, o trânsito, não é porque saiu tarde do trabalho, não é porque aconteceu, estava chovendo, não. É porque a pessoa estava com outra.
quem aguenta um relacionamento assim? Então toda dor da traição, ela carregou pro novo relacionamento. E ninguém consegue ficar num relacionamento assim. E isso também se reflete no trabalho. Quando eu faço mentoria de transição de carreira, eu vejo que as pessoas também carregam toda a dor, tudo que elas passaram. Então elas já criam uma muralha enorme, alta, e as pessoas nem conseguem chegar perto dela. Qualquer coisa que o colega de trabalho fale, ela já fica armada. Eu era essa pessoa? Sim. Tanto em relacionamentos quanto no trabalho. Mas de tanto bater a cabeça, de tanto estudar, de tanto querer crescer, eu fui melhorando. Eu fui, calma, isso aqui não pertence a esse lugar. E eu ia com mais calma para os relacionamentos. Entre um relacionamento e outro, eu também dava um tempo para eu me curar, para ficar bem, para não carregar a mochila e descontar no outro tudo que eu tinha vivido no relacionamento anterior, que às vezes não termina de uma forma muito legal. Então, essas dores, você precisa aprender o que causou e não carregar para o próximo relacionamento, tá? Entendido essa parte. Então, vamos avançar um pouquinho mais. Então, quais são os seus maiores medos e reações automáticas? Por exemplo, crítica, abandono, rejeição, ciúme. O que você já... Pessoa, sei lá, como eu falei, chegou 10 minutos atrasado, principalmente quem mora em São Paulo como eu, nunca sabe que horas que a gente vai chegar. Outro dia eu cheguei no aniversário de uma amiga com 1 hora de atraso. Eu saí 40 minutos antes. Eu demorei 2 horas para chegar no aniversário dela em São Paulo. Se fosse, por exemplo, uma pessoa que tem problemas com traição, com rejeição, fosse o companheiro, a pessoa ia surtar, tava com outro. Eu falei, eu só mandei mensagem, tô no trânsito, ó, talvez eu consiga chegar a tal horas, que era o que o Waze estava mandando. Então, quando acontece algo que te desagrada, você já reage, porque é isso que você precisa aprender a não fazer e entender primeiro de onde vem essa dor, tá? Quais são as situações que te desestabilizam emocionalmente? Que situações que você já percebeu que não é legal? Vou dar um exemplo básico. Quando você tem que ligar para cancelar uma TV a cabo. Ali é só o atendente passando a informação. Tem atendentes que são despreparados? Tem. Sim. Né? Falta de treinamento, tem muita coisa. Antigamente, eu brigava com o atendente. Agora, quando eu percebo que ele é despreparado, tá bom, obrigada. Eu desligo, ligo, pego um novo atendente e resolvo a minha vida. Antigamente eu brigava, hoje em dia eu falo, gente, quando eu pego essas pessoas despreparadas, eu simplesmente desligo, que não vai adiantar gritar com a pessoa nem sabe o que você tá falando. Então, isso me irritava, né? Pessoas péssimas, profissionais, assim, que não entendem, que me irritava muito. Então, hoje em dia eu lido de uma outra maneira. Eu desligo, ligo de novo, falo com outro atendente, avalio com uma nota boa e seguimos em frente. Referente à pergunta anterior do que te desestabiliza, essa dor é de agora ou ela é antiga? Eu tava num treinamento há 15 dias atrás, muita gente falou, desde que eu nasci, tenho essa dor. Essa dor de traição, essa dor de rejeição, essa dor de abandono, de ciúme, todas essas dores que atrapalham a gente ter. Então desde quando? Ai, não lembro. Pensa uma situação, depois talvez você tá dando esse comando pro seu cérebro, vai vir mais situações. Aí você vai entender de onde vem essa dor, para você poder curá-la, tá? Então, essa dor não curada, ela se transforma numa crença limitante e molda as suas decisões. Com a famosa frase, homens não prestam, né? Porque a criança, a menina, muitas vezes ouviu desde sempre
isso das suas mães, viu traição do avô, viu traição do pai, viu traição de todo mundo. Ela cresceu ouvindo isso, e por mais que racionalmente ela não acredite nisso, ela só vai atrair homens que traem. Porque primeiro são imaturos, são homens que também têm problemas, e ela não vai conseguir se relacionar com alguém agora. Então, quem que tem que segurar? Ela. Então, eu tenho casais de amigos que se separaram, e o homem, tá? Muitos homens, os meus amigos são muito bons, são excepcionais, eles procuraram ajuda de um terapeuta, eles foram se curar para poder entrar em outro relacionamento limpo. Então, existem homens que fazem isso? Sim. Agora, existem também mulheres que fazem isso? Sim. Existem homens e mulheres carentes, desesperados, que vão achar que o próximo vai resolver aquela dor antiga, que às vezes é causado na infância, pelo pai, pela mãe, de abandono, rejeição. Nenhum relacionamento vai suprir isso, essa dor da infância. Então é preciso você olhar para isso, tá? Então, qual é a dor antiga do que nós já falamos até agora que mais se repete na sua vida? Qual é essa dor que tem se repetido com diversos CPFs ou CNPJs diferentes? Anota aí, tá? E como você já percebeu até agora que ela influencia as suas escolhas hoje? Então, qual é a dor mais antiga e como ela influencia as suas escolhas hoje? Você tem escolhido baseado na dor, no medo, na culpa, na vergonha, na insegurança? Como estão as suas escolhas hoje? O que você perdeu por carregar essa dor por tanto tempo? Oportunidades de conhecer pessoas legais, oportunidades de trabalhar em lugares legais, oportunidades de subir de cargo, de ser promovido, porque os gerentes, os coordenadores, os diretores avaliam isso. Como é o seu relacionamento com as pessoas. Você não consegue ter um cargo de gerência se o seu relacionamento é sempre explosivo, reativo, numa boa empresa, tá? Não estou falando dessas empresas antigas com a mentalidade de, sei lá, do século passado. Falando em boas empresas que pensam no funcionário, que tem, né, que se preocupam com a saúde mental, emocional. Em boas empresas. Existe? Existe. Mas você talvez não enxergue porque você está ainda doente, né, com essa dor. Mesma coisa em relação ao relacionamento, tá? Quanto da sua vida está sendo moldado pelo medo de sentir tudo de novo? Conheço muitas pessoas que não entram no relacionamento, apesar de declararem para o mundo que querem um relacionamento, por medo de sentir aquela dor que foi para elas dilacerante naquele momento. Elas não conseguem deixar a dor no passado. Você é essa pessoa? Se você é essa pessoa que está sentindo esse medo, lembra que eu falei no começo da live sobre essa semana eu estar fazendo uma sessão de mentoria gratuita sobre medo, culpa e insegurança. Tá? Tem muitas pessoas que eu atendo que têm medo de fracassar. Elas têm medo de começar um negócio, empreender, porque querem fazer mais dinheiro, e elas morrem de medo do julgamento, morrem de medo de arriscar, morrem de medo de amar, e elas vão sobrevivendo. Enquanto a gente não cura essas feridas, a gente fica ali uma cicatriz, vai jogando a sujeira por baixo do tapete, e isso custa tempo, custa paz, custa a sua prosperidade. E não esqueça que tempo é vida. Você está perdendo a sua vida. Esse fim de semana eu fiquei bem chocada com a morte da Preta Gil, porque ela nasceu um mês antes que eu, né?
Falei, gente, um mês antes que eu e ela não tá mais viva, né? Ela era uma pessoa alegre. E isso me fez refletir em vários pontos, assim, o que eu preciso ainda fazer em mim para viver melhor, mais leve. Apesar de eu já ter feito muitas mudanças na minha vida, o que mais eu queria fazer nessa vida? Porque a vida é um sopro. Se a gente ficar remoendo essas dores, essas feridas, tudo isso, imagina chegar no seu último dia de vida com todo esse peso. É muito triste. Então procure ajuda para você começar a enxergar isso e curar isso. E viver de uma forma bem mais leve, com relacionamentos bem mais legais, divertidos, com pessoas leais, amigas. Mais uma pergunta. Você confia em você mesma? Você projeta os seus medos em quem não tem nada a ver com eles? Você repete relacionamentos e situações tóxicas? Você fica presa no ciclo da autossabotagem? Muitas mulheres mesmo, mas muitas mesmo, que fazem constelação, elas percebem que os relacionamentos que elas deixaram de ter ou não viveram da forma que queriam, tem muito relacionado ao pai e à mãe. Quando elas destravam isso, quando elas entendem isso, nossa, a vida delas deslancha, é lindo de ver. Eu tenho uma mentoria chamada Liberte-se, que várias que vieram procurar por outros motivos, nem eram relacionamento no momento, elas queriam dinheiro, mas quando você trabalha uma coisa, afeta todas as áreas da sua vida, né? Além do dinheiro, elas ganharam o bônus de encontrar uma pessoa legal e foram pedidas em casamento, casaram já. Eu brinco com elas que eu vou até mudar o nome da mentoria, de sair de Libertas, porque tantas casaram, tantas conseguiram, além só do dinheiro, né? Que dinheiro, prosperidade não é só dinheiro, se acertar em várias áreas. Mas elas curaram as feridas ali da infância. Elas curaram algumas coisas de rejeição, de abandono. Então é possível. Muito possível. Eu tenho uma cliente que fazia a sessão comigo com uma criança de 3 anos do lado. Porque era o que ela tinha. Porque uma estava na escola, que era mais velha, outro estava ali. E ela teve bons resultados. Ela foi uma das que casou. Ela não era casada com o pai das crianças e ele, durante a mentoria, que eram 4 sessões, ela conseguiu. Então, ela conseguiu muitas coisas. Mas ela não deu a desculpa que ela tinha uma criança pequena. Que a gente tinha que distrair, colocar alguma coisa para ela fazer, como qualquer criança. Então, ela não se anulou. Ela não deixou de dar esse passo em busca da cura das feridas dela. Mais uma pergunta. Se você não se curar essa dor, onde você estará daqui a 5 anos? Ou essas dores? Porque nunca é só uma. Pelo menos para mim não era uma só. Tinha várias dores. Tenho ainda, mas a cura é bem mais rápida. A percepção é bem mais rápida. Depois que você passa por um processo, a percepção que aquilo ainda é uma dor, que é uma ferida, é muito mais rápido o processo. No começo é mais lento, porque você vai começando a entender, mas depois você deslancha, tá? Toda dor que você não cura vira padrão. Todo padrão que você alimenta vira destino. Anota essa frase, tá? Então, como começar a curar essas dores e tomar decisões melhores? Se você decidisse hoje que o seu passado não vai mais ditar o seu futuro, o que você faria diferente? Anota aí no seu papel. Vou repetir. Se você decidisse
que hoje o seu passado, as suas dores emocionais, sua dependência emocional, não vai mais ditar o seu futuro. O que você faria diferente? Que decisão você tomaria para fazer hoje, tá? Anotem aí. Algumas pessoas me mandaram sobre perdão, tá? Sobre perdoar alguém. Eu acredito muito em auto-perdão. Porque às vezes a gente se xinga, ai, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu briguei? Por que eu telefonei? Por que eu me envolvi com aquela pessoa? Então, uma das coisas que eu falo é se perdoe. Tá? Outro ponto é perdoar outra pessoa. Quando você perdoa outra pessoa, você decidiu que você merece viver em paz. E isso não significa que você vai conviver com a outra pessoa. Você nem precisa falar para a pessoa, eu te perdoo. Você precisa, dentro de você mesmo, deixar isso ir no seu tempo. Porque cada um tem um tempo para determinada pessoa, para determinada situação, sem imposições. Então você vai ter o seu tempo de fazer isso, tá? De perdoar. Vamos falar do passo a passo para iniciar essa cura emocional. Então, falando devagar para vocês irem anotando, tá bom? Primeiro, não negue o que aconteceu. Reconheça o que você sentiu. Eu senti raiva, eu senti ódio, eu senti rancor, ainda sinto, fiquei muito magoada, fiquei irritada. Reconheça isso. Porque jogar para debaixo do tapete vai ser a pior coisa que você vai fazer por você. Tá? Segundo ponto. Toda vez que você tiver uma atitude do passado, né, que você reagir de uma forma que você reagia antes dessa live, se pergunte assim, isso é sobre agora ou sobre antes? Essa rejeição que eu senti do Joãozinho, por exemplo, é dele? É realmente só dele? Ou é do meu pai? Esse abandono que eu tô sentindo dos meus amigos, são dos meus amigos? Ou foi da minha mãe? Não, mas minha mãe convive comigo. Mas a criança, vou falar mais uma coisa, vou dar mais um exemplo. A criança não sabe distinguir. Por que eu falo isso? Eu tenho uma cliente que demorou 65 anos, ela fez uma constelação sobre a mãe. Qual era o ponto? Tá? Qual era a dor que ela não conseguia olhar? Ela, no primeiro dia de aula, ela vai para a escola, não conhece ninguém, só que a mãe sempre falou o quê? Não fale com estranhos. Só que todo mundo é estranho. A criança, a professora, o moço da cantina, todo mundo era estranho. O irmão mais velho, que também, né, devia ser um pouco, não era muito mais velho, mas era um pouco mais velho, deixou ela lá na escola, na classe dela, e foi para os amigos. Então, ela ficou totalmente sozinha. Então, todo mundo era estranho. O irmão abandonou, ela achou que a mãe também não estava lá, ela se sentiu abandonada, rejeitada. Então, qualquer cliente que queria fechar com ela já desconfiava que ia fazer alguma coisa errada, ela não conseguia atrair clientes, porque no começo todo mundo é estranho, e isso bloqueou. Então, demorou 65 anos para olhar para isso. Depois que ela olhou, ela conseguiu deslanchar. Foi só ela que aconteceu isso? Não, tenho vários clientes de mais idade que estavam presos no mesmo ponto do primeiro dia de aula. A mãe tá errada? Não, a mãe não tá errada de falar para não falar com estranhos. Talvez ela tivesse que dar uma explicação ali na escola, todo mundo é estranho, né, ter sido mais didático. Mas a mãe não tinha essa noção, essa condição, não tinha essa mentalidade. Óbvio que hoje em dia ela entendeu, tá muito bem, mas no começo, para uma criança, é diferente. Então, muitas pessoas que, às vezes, o irmão ou a irmã
tem algum problema com autismo ou síndrome de Down e os pais precisam dar mais atenção para aquela criança, elas também se sentem rejeitadas. Elas se sentem abandonadas. Não quer dizer que elas não gostem do irmão. Eu falei, isso não quer dizer isso, mas quer dizer que a criança está ferida, que se sentiu abandonada, rejeitada. Então eu preciso olhar para isso, tá? Então, faça esse exercício sem se sentir culpada. Coloque no papel que está no seu coração. Tá? Terceiro passo. Procure qual é o aprendizado que essa dor te trouxe. Qual foi o aprendizado? O que você aprendeu de tudo aquilo que a gente está falando aqui com essa dor? Mais um passo. Faça um ritual simbólico do que você acredita, de acordo com a sua fé, para liberar isso. Você pode escrever no papel. Eu falo para as minhas clientes da mentoria, coloca tudo ali no papel. Ninguém vai ler. Se você quiser colocar palavrão, coloca. Se quiser xingar, xinga. Coloca ali. Tira esse negócio ruim que está dentro de você e joga no papel. Você pode queimar, muitas pessoas que eu conheço queimam, sim. E mentalizar que aquilo está indo embora? Sim. Tem gente que enterra, tem gente que queima. O que você quiser. Você pode fazer uma meditação, uma respiração, o Ho'oponopono ou um EFT sobre isso? Pode. Pode fazer tudo? Pode. Pode fazer o que você quiser para liberar isso, tá? Só que você vai precisar colocar novos padrões. Então, o que você precisa fazer? Agir diferente. Vai ter medo? Vai ter medo. Você vai ficar inseguro? Você vai ficar inseguro. Por isso que eu sempre falo, procure ajuda de um mentor, de um coach, alguém que faça esse direcionamento, tá? Para que você consiga liberando essa dor. Então, começar, não agir, não automático. Então, quando alguém, que a gente falou lá no começo, fizer algo que você já sabe que você vai virar um vulcão e explodir, uma panela de presa explodir, respira e começa a fazer algo diferente. Não reaja mais da forma que você agia no passado. Porque senão você precisa criar um novo caminho neural para que o seu cérebro entenda que agora você é outra pessoa. Isso é de um dia para o outro? Não. É como na academia. Você vai treina um músculo e no dia seguinte vai... Daí você fica um tempo sem ir e volta tudo. Então isso tem que ser automático, tá? Você tem que reforçar esse caminho neural até que fique algo automático para você. Então você vai tirar essa emoção ruim, essa explosão ou terminar um relacionamento, tudo isso ou pedir demissão, enfim, da forma que você fazia e fazer de uma forma diferente, tá? Vamos para as perguntas que vocês me mandaram antes da gente continuar aqui para a próxima live. Porque algumas dores antigas ainda me afetam tanto hoje, porque elas não foram processadas emocionalmente, tá? Quando você reprime uma dor, ela não some. Muito pelo contrário, tá? Então, é preciso você não reprimir. Por isso que a primeira pergunta aqui do exercício que a gente fez, falou agora, era você ser sincero com você. O que você sentiu? Esquece aquilo que te falaram, egoísmo, como você é ruim. Esquece isso. Não interessa o que as pessoas falam, interessa o que você sentiu. Os seus sentimentos são o seu GPS. Então, se você quer ir para um lugar bom, com sentimento ruim, não vai. Você não vai conseguir. Tá? Como saber se uma dor antiga está guiando minhas escolhas? Observe as suas reações exageradas. Mas minha família é todo mundo exagerado, então todo mundo é doente, mas você não quer se curar? Então,
Qual a diferença entre lembrar e reviver uma dor? Muito boa essa pergunta. Quando você lembra assim, o que aconteceu, sem a emoção. Quando você revive, por isso que eu falo para ficar parando de contar as mesmas histórias ruins que acontecem na sua vida. Quando você revive aquela situação, você revive com as emoções ruins que você sentiu naquele momento. Isso vai te levar para um lugar ruim. Quando você revive, quando você quer algo bom, a gente já fez esse exercício aqui na live, você imagina uma situação boa que te trouxe felicidade, que te trouxe alegria para você levar a sua energia e atrair as coisas boas para sua vida. Quando você revive histórias ruins, você atrai coisas ruins. Quando você revive histórias boas, mas você pega só aquela emoção, por isso que a gente fala muito na lei da atração da emoção, você atrai coisas boas, tá? E se eu não lembrar exatamente do que me feriu? Mesmo que você não tenha consciência, o seu corpo sente. Eu recomendo que você faça uma constelação familiar na água, porque ali não tem interferência humana, os bonequinhos andam e não tem quem interfira. Então, você começa a entender, se você quer constelar um assunto, por exemplo, dinheiro, as coisas começam a atuar ali no campo morfogenético e você talvez lembre, ajuda bastante. Tá? Tenho muitos clientes que conseguiram através da constelação. Tem regressão? Tem regressão. Você quer mexer nisso? Aí você faz. Eu já fiz regressão, fiz, foi bom, gostei. Hoje em dia eu só faço constelação, tá? Porque é tão difícil perdoar quem me machucou. O perdão não é sobre o outro, é sobre você ficar em paz, no seu tempo. Tá? Esquece toda essa parte religiosa, apesar que eu acredito nas minhas crenças, mas esquece que essas pessoas vão falar. Você tem o seu tempo para perdoar alguém, para se perdoar. Respeite o seu tempo. Mas saiba que isso é uma liberação, tá? O que fazer quando a dor parece maior que eu? Dê pequenos passos. Respire, escreva, joga no papel, queima, faz quantas vezes for preciso, até que você consiga caminhar e sair dessa dor tão intensa. Então, dê pequenos passos, sempre pequenos passos. Por que eu me saboto quando começo a melhorar? Não só você, tá? Muita gente. Porque a mente já conhece aquela dor. Para a mente, aquela dor é confortável. Eles têm medo do novo, tá? Como deixar de ter medo de sofrer de novo? Entendendo que antigamente você agiu de acordo com o seu conhecimento, com a sua mentalidade naquele momento. Hoje em dia você já tem a outra experiência. O que você não pode é carregar o lixo de um relacionamento, porque eu acho que eu entendo que é de relacionamento, para outro. São CPFs diferentes. Respeita isso. Agora, quanto mais curada você tiver, melhores relacionamentos você vai atrair. Aquelas porcarias você não vai ver. Você nem vai olhar, você nem vai enxergar. Agora, se você está enxergando, é porque você não está longe de estar curado. Então é preciso primeiro você se curar para poder atrair pessoas melhores. Em qualquer tipo de relacionamento, tá? Não estou falando só relacionamento amoroso. É possível curar completamente uma dor antiga? Você pode transformar a ponto dela não te incomodar. Mas você precisa querer e você precisa de ajuda. Sozinho, eu não conheço ninguém que fez isso. Ninguém. Tá? O que eu faço se sentir raiva ou tristeza no processo?
É normal. Primeiro é normal. Você não pode desistir. Vamos dar um exemplo prático. Quando você vai fazer uma arrumação na sua casa, fica primeiro tudo uma bagunça, para depois ficar tudo arrumado. Seja uma reforma, seja arrumar os armários. Você parece que aquilo não vai ter fim. Só que primeiro fica, né? Você fica cansada, fica tudo aquilo. Mas depois fica tudo bom. É a mesma coisa com você. Primeiro, não vou mentir pra você, não vai ser legal. Não vai ser gostosinho. Não vai ser divertido. Mas vai ser bom no final. Vai ser um upgrade pra você. Vai ser bom pra você. Mas você precisa querer e ter coragem de fazer isso, né? Porque eu atraio pessoas que me fazem sentir a mesma dor. Porque você está repetindo padrões inconscientes. É isso que você precisa curar. Como não me culpar por ter deixado essa dor me guiar por tanto tempo? Por isso que eu falei sobre auto-perdão. Reconheça que você fez o seu melhor com o que tinha. Não se culpe, não se chicoteie, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. E se quiser, marque a sessão de mentoria gratuita só até sexta, tá? Sobre culpa. Quanto tempo leva para curar uma dor antiga? Não tem prazo. Cada um tem seu tempo. Cada um tem a sua disposição de fazer. Então tem gente que cura muito rápido. Numa sessão de EFT, a pessoa cura. Uma sessão de constelação, a pessoa cura. Mas tem gente que demora mais, porque ela fica mais reticente. Vou contar uma curiosidade. Quando um homem faz uma constelação familiar, ele fala, é isso? O homem é muito prático. Ele voa. A mulher, as mais práticas, as mais... é isso. Elas se permitem sentir, elas choram e vão. Tem algumas que já estão indecisas para fazer a constelação e aí na hora elas ficam armadas assim. Então, cada um tem seu tempo. Cada um tem a sua personalidade. Respeite o seu. Por que dói quando eu começo a mexer nessa ferida? Porque você tá saindo tipo de uma anestesia emocional. Quando você dispõe a olhar, mexer nessa ferida, é como qualquer ferida no braço. Você tá anestesiado, não vai doer. A hora que passa a anestesia, você começa a mexer, vai doer. É igualzinho, tá? Se eu sentir saudade de quem me feriu, é normal você sentir saudade de quem te feriu, tá? É normal, porque provavelmente teve momentos bons e você, no momento, tá olhando os momentos ruins, mas com o tempo a gente só fica com os momentos bons, né? Mas isso não significa que você precisa voltar pra pessoa. É isso. Por onde eu começo a minha cura? Pelo reconhecimento que você quer curar, que você precisa de ajuda para ir mais rápido, sozinho, não, e pedir ajuda. Isso é uma grande coragem. Eu pedi a minha ajuda, acho que foi em 2007, 2008, mais ou menos. O que eu faço quando sinto vontade de desistir do processo? Você já carregou essa dor, essa mochila pesada por anos. Você quer continuar carregando? É isso que você precisa se perguntar. Qual o maior benefício de curar uma dor antiga? Para mim foi me sentir leve, livre, liberta, assim. Sem aquela mochila pesada subindo uma montanha, assim. Pra mim era uma mochila pesada que eu carregava que parecia que eu nunca ia conseguir. Chegava sem ar, assim, no final da montanha. Então, pra mim foi isso. Tirar o peso, tá? Acho que eu já respondi todas as perguntas. A próxima live vai ser sobre ativar o campo da prosperidade. Vai ser semana que vem, terça-feira, no mesmo horário,
Então vocês podem me mandar as perguntas, né? Lembrando que essa semana tem a sessão de mentoria gratuita sobre culpa, medo ou insegurança. A semana que vem é outro tema e as outras semanas são outros temas. Você pode fazer uma sessão de alguns desses temas. Tem que escolher um. Então, se você já identificou que você sente medo, culpa ou insegurança, é esse tema. Semana que vem vai ser outro tema. Quem fez essa semana vai poder fazer da semana que vem, tá? Mas esse eu comecei pela a base. Então, se você quiser ajuda, aproveite. Até a próxima live.